Fecha essa porta para mim. Obrigada. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de informar a todos que estão aqui presentes no nosso percurso que ele está sendo gravado, tá bem? Iniciei a gravação agora há pouco. Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho, para quem não conhece, né, o trabalho da Capemisa Social. Eu sou a Letícia, sou assistente social, trabalho aqui na sede da Capemisa, no Rio de Janeiro. A gente fica aqui em Botafogo, né? E a Capemisa Social, ela é uma instituição de assistência social que atua aí com um assessoramento técnico, político, administrativo e financeiro, né, a nível nacional, né? Nós prestamos esse assessoramento para as instituições parceiras e demais instituições que necessitem, tá certo? Hoje a gente está muito feliz porque o tema do nosso percurso, né, é algo que está muito agora em alta, né? É uma demanda muito grande, a gente recebe solicitações das instituições pedindo para a gente falar sobre o tema, né? E gostaria de agradecer novamente a nossa facilitadora de hoje, que é a doutora Dalila Figueiredo. Ela é presidente de uma das nossas instituições parceiras aí de longa data, a Asbrad, que fica lá em São Paulo. E eu vou dar licença agora para a dona Dalila se apresentar e dar início aí ao nosso percurso formativo, tá bom, pessoal? Obrigada. Olá, estão me ouvindo? Sim. Tudo bem? Bom dia a todas as pessoas que estão tendo essa oportunidade. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade que estamos, assim, vamos, eu diria mexer mais no Google Meet. aproveitar cada minuto desse nosso encontro, mas, inicialmente, falar da nossa gratidão pela parceria de longos, longos anos. Eu estive na Capemisa Social há muitos anos atrás, no centro do Rio de Janeiro. Conheci algumas pessoas que já saíram da Capemisa. É interessante que o link com a Capemisa veio através de uma diretora que não está mais conosco, que foi a Ilza, ela é especialista em Iorubá, professora de Iorubá, e ela é uma pessoa muito especial. Ela foi o link para nós chegarmos até a Capemisa Social. Essa parceria ela é muito... tem um grande reconhecimento de todas as pessoas que trabalham na Asbrad, porque existe uma relação de confiança muito grande, que é isso que importa, né? Como a Capemisa tem um alcance nacional, e eu diria até que internacional, por quê? Porque parceiros da Asbrad internacionais têm conhecimento da Capemisa Social. Por exemplo, recentemente nós tivemos uma parceria com Londres e estava lá como parceira a Capemisa Social. Todos os nossos projetos, sejam eles nacionais ou internacionais, contam com o logo da Capemisa Social, que é uma parceira, como eu já falei, de grande importância para nós. Sim. Oi, Dalila, me ouve? Sim, sim. Tá ótimo. Eu acho que a gente pode iniciar, já tem 54 pessoas na sala, né? Tá. Então, hoje a gente vai falar, pessoal, o nosso tema é do risco ao cuidado, o papel das instituições de assistência social na prevenção do feminicídio. Doutora Dalila, fica à vontade, a senhora, se quiser, pode falar um pouquinho do seu currículo, do que a senhora faz aí, do trabalho das Asbrad, tá bom? Tá. Fique à vontade. Precisando, eu estou aqui. A Asbrad vai completar 30 anos, já tem 30 anos de existência, e desde o início da nossa atividade,
nós enfrentamos a violência doméstica e sexual contra mulheres, crianças e adolescentes. Pelo fato de estarmos em Guarulhos, próximo ao aeroporto internacional, aos poucos nós fomos eu diria, nós fomos trocando experiências com a equipe do Aeroporto Internacional de Guarulhos, inicialmente com a Infraero e posteriormente com a Gru Airport. Por quê? Porque nós íamos ao aeroporto acolher pessoas que tinham vindo de outros países sem que nós soubéssemos o que realmente nós estávamos atendendo. E foi através de conferências internacionais e muito conhecimento que a gente passou a entender tráfico de pessoas, que atinge principalmente mulheres e crianças. Esse acúmulo de conhecimento nos credenciou a fazer parte hoje do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Do ponto de vista, do ponto de vista da violência, todas as formas de violência contra a mulher, a sede da entidade, que, por sinal, foi uma sede que veio através do Ministério Público do Trabalho. Nós somos muito gratas a essa parceria, até porque a sede veio através deles. Nós atendemos com uma parceria, um termo de parceria com a Defensoria Pública de São Paulo, as vítimas de violência doméstica de Guarulhos, embora seja uma cidade com 1.300.000 habitantes, muitas vezes algumas pessoas de outros municípios mais próximos nos procuram para obter informações. Ótimo. A questão da prevenção, que é muito importante, é algo que a gente faz diariamente, através de rodas de conversa, porque nós precisamos chegar antes que as coisas aconteçam. É necessário conversar com as escolas, conversar com os professores, falar sobre machismo, falar sobre a importância da divisão de tarefas na casa, mas não é uma tarefa fácil. A gente sabe que o Brasil é um país machista, que é xenofóbico, que é homofóbico, e a gente observa, através das falas das pessoas que comparecem nessa entidade, o quanto a gente tem dificuldade para desconstruir esse machismo. Ontem, por exemplo, chegou uma pessoa aqui que já invadiu minha sala, já veio partindo para cima. Por quê? Porque acha que pode decidir sobre guarda. Quem decide guarda não somos nós. Nós somos mediadoras, operadoras, né? Quem decide guarda é juiz. Mas sempre nos deparamos com agressores que vêm até nós dizendo que somos nós que entregamos ou deixamos de entregar a criança. E olhando para essa situação do mundo, na verdade, o que a gente percebe é que as pessoas estão menos tolerantes, mais tóxicas, observam a família também tóxica. A gente tem vários casos de adolescentes que deixaram a família, que preferiram morar na rua por conta dos maus tratos que tiveram dentro de casa. Quando a gente fala de feminicídio, como que a gente pode chegar antes? Se a gente sabe que é matar a mulher pelo fato de ser mulher, tem uma cena que eu não esqueço, que é de uma pessoa empurrando uma mulher nos trilhos do metrô. Ela simplesmente, ele passou e empurrou a mulher. Quer dizer, não tinha nada a ver com ela. Ela foi salva porque realmente ela ficou entre o trilho e o metrô. Isso salvou a vida dessa mulher. Então, a gente tem esses casos graves, mas a gente tem o inimigo morando dentro de casa.
Então, a gente tem uma fala recorrente que é do tipo: ele é um ótimo pai, mas é um péssimo marido. Esse tipo de fala, ela não se sustenta mais. A gente sabe que ela não se sustenta, embora a gente escute isso aqui. Então, a gente tem que mostrar para a pessoa que as coisas precisam ser observadas com cuidado, porque o ciclo da violência está presente dentro de casa. As crianças observam, as crianças participam e são testemunhas indiretas do que está acontecendo. E amanhã poderão reproduzir as mesmas atitudes que acabaram de ver. Então, quando a gente pensa que uma pessoa entrou na casa de forma sorrateira, como um caso que nós tivemos de uma facada que ela levou nas costas e ficou tetraplégica, a gente fica pensando que existia uma relação de confiança, que ele não aceitou a separação, né? E que simplesmente, de forma sorrateira, entrou na casa e deu uma facada nas costas dela. Nesse caso, se a entidade quiser e a advogada estiver disposta, nós podemos o quê? Podemos atuar no júri como assistentes de acusação, se essa também for se esse também for o entendimento do promotor. Então, discutir feminicídio, discutir tentativa de feminicídio, sobreviventes de feminicídio, é preciso olhar para aquilo que está acontecendo lá atrás, para as crianças, para o papel de cada um, para a divisão de tarefas, né? Qual é a divisão de tarefas? Normalmente você observa ainda que não tem uma divisão de tarefas dentro dessa casa. Não existe. A menina acaba sendo realmente a pessoa com a qual a mãe pode contar. E o menino vai para a rua. Seja para praticar atos infracionais, seja para fazer qualquer coisa, mas dificilmente você encontra um adolescente que diga: não, eu ajudo a minha mãe. Você não ajuda, você divide tarefas, como é que é isso, né? Então, a gente está falando de mulheres chefes de família. Porque eu diria que hoje, mais de 50% da nossa demanda é de mulheres chefes de família. Ou seja, o companheiro foi embora, deixou essa pessoa com as crianças, foi morar com uma outra pessoa e tem filhos, ou ele vai ter filhos com essa outra pessoa. Isso aqui é recorrente nas Brade. Nós tivemos um caso de duas mulheres com o mesmo agressor. Ou seja, ele só mudou de casa. E ele é o mesmo agressor. Então, hoje, a gente discute muito como falar com os homens. O que fazer para falar com os homens? Os homens precisam ouvir, uns precisam falar com os outros. O que é a violência? Se colocar no lugar do outro. Recentemente eu vi na televisão um vídeo que mostra mais ou menos isso. Coloque-se no lugar dela, né? Como que você agiria se estivesse no lugar dela? Vamos mudar os papéis. Desculpe interromper, mas é para contribuir. Eu acho que a gente viu o mesmo vídeo, foi de uma prefeitura, acho que foi do interior, de algum lugar de São Paulo. E o vídeo era o seguinte, pessoal. Tinham 3 homens, aí pediam para cada um desses homens citar assim, 10 mulheres muito importantes em suas vidas. Aí eles começam: minha filha, minha esposa, minha mãe, minha tia, minha avó, minha amiga, tudo mais. Aí depois a pessoa fala assim: então agora escolha 3 dessas pessoas para sofrer agressão. Aí eles ficavam assim paralisados. Que dentre essas 10 pessoas, dentre 10 mulheres importantes na vida deles, eles teriam que escolher 3 para sofrerem algum tipo de agressão. E eles ficavam assim estatalados. Eu não consigo escolher. Aí entra lá
a cada 10 mulheres, 3 sofrem agressão, enfim, eu não lembro exatamente dos dados. Então, é mais ou menos por aí, né? Eles tentarem se colocar aí no lugar e sentir na pele, né? Quando é alguém que eles gostam, que eles amam e tudo mais. Não, interessante, é exatamente esse vídeo que eu assisti, que eu achei bem interessante. Nós estamos falando do Brasil continental, né? Até porque a Capelisa ela tem um alcance nacional, né? O machismo, ele está presente na sociedade. Quando a gente atende pessoas de outras regiões que vêm para São Paulo para fugir do agressor, literalmente, a fala dessas pessoas é no sentido de dizer: se eu não viesse para cá, ele ia me matar. Eu vim para cá porque eu tenho uma amiga que mora e eu vim para me proteger. Quer dizer, a vítima, ela conhece o limite. Aí a gente pensa o seguinte: as mulheres têm medida protetiva? A Lei Maria da Penha é uma das leis mais avançadas do mundo, né? Então, eu tenho uma medida protetiva. Tem muita gente que morre com a medida protetiva na mão. Por quê? Você não pode desqualificar a medida protetiva. Ela é importantíssima. É importante que você denuncie, compareça na delegacia da mulher. Se não tiver delegacia, né, no local, procure uma delegacia comum, mas denuncie. Por quê? Porque você tomou uma atitude no sentido de dizer: alguém quer me matar. Porque muitas mulheres morrem sem nem mesmo ter denunciado que estavam sendo ameaçadas. E isso é muito grave. Por quê? Porque, além da subnotificação, além dos dados que eles não são dados que, eu não posso falar confiável, não são dados que traduzem a realidade, são dados subnotificados. Por quê? Muitas vezes o feminicídio ele foi recentemente reconhecido como um tipo penal, tá? Antes era homicídio qualificado, ou se ela fosse sobrevivente, seria o quê? Seria um outro tipo penal, depois eu vou colocar de forma mais clara, mas a gente precisa compreender que a denúncia precisa chegar em algum órgão. Se você não tiver, vai no CREAS, vá no CRAS, a gente está falando da rede de proteção. Nós temos os CRAS, nós temos os CREAS, algumas cidades têm nave, tá? Mas eu visitei municípios e tinha apenas um conselho tutelar, bem na fronteira. Falei, gente, vamos recorrer ao conselho tutelar, porque nós precisamos dar voz a essas mulheres. Que essas mulheres digam para alguém está me perseguindo. Então, isso é muito importante. Você tem que trabalhar, quando você fala do cuidado, né? Do cuidado. Qual é o cuidado? O cuidado com você mesma. Você tem que criar um ambiente de segurança. Você tem uma medida protetiva, mas se você não encontrar o ambiente de segurança, você pode morrer com a medida protetiva na mão, como já aconteceu muitas vezes. E a gente tem aí um papel que a mídia, muitas vezes, tem um movimento de desqualificar a Lei Maria da Penha. E nós não podemos concordar com isso. Porque se nós tivermos as instituições trabalhando de maneira correta, se houver interlocução, se houver intersetorialidade, se nós tivermos, por exemplo, Guarulhos tem uma casa-abrigo com endereço sigiloso, que é uma casa sob nossa responsabilidade. Só para você ter uma ideia, as mulheres que estão lá estão grávidas. Elas estão sendo protegidas porque foram ameaçadas de morte.
uma com facada, outra tentativa de enforcamento, quer dizer, é uma situação absurda, insana, mas com a qual nós temos que considerar que são verdadeiras e que precisam de ações de prevenção, de acolhimento, mas também de seguir o caminho da desconstrução da impunidade, porque a impunidade é algo muito grave. Nós precisamos buscar justiça, acesso à justiça para todas as mulheres. Acesso à justiça, através do quê? Da Defensoria Pública que tiver naquela cidade. Se não tiver, nós vamos procurar uma instituição capaz de dar a essa pessoa o acesso à justiça. Eu falo porque, como a Capemisa tem o alcance nacional, nem sempre você encontra algumas instituições nos lugares mais remotos, mas é importante encontrar uma instituição que você possa expor a sua situação de insegurança. Pode ficar à vontade para perguntar, quem estiver aqui também. Pessoal, podem contribuir, podem mandar alguma coisa no chat, pergunta, contar alguma história, que a gente possa aí estar dialogando, tá? Só levantar a mão aí. O Bruno levantou a mão. Pode falar, Bruno, Casa de Rodolfo. Queria poder dar uma contribuição também e trazer algumas vivências da nossa realidade aqui em Recife, né? A gente entende, a gente consegue nomear o que é feminicídio, a gente consegue nomear quais são as redes, a gente consegue identificar, a gente consegue muita coisa já de avanços, né, que antigamente não conseguiria. Só que a gente, quando se depara com esses lugares de referência para a gente demandar, a gente encontra redes inchadas, infladas, e a gente não consegue escorrer todas as demandas relacionadas à questão da violência contra a mulher, seja ela, e assim, e tem poucos lugares de prevenção, né? Por exemplo, nós, como trabalhamos com serviços de convivência, a gente entende que tem que ser trabalhado, mas a rede não consegue dar conta. O desafio está aí, né? Por exemplo, a gente fala a partir da RPA 4, que é a forma que a gente se divide aqui, né? Regiões política administrativa. Pelo quantitativo de pessoas, deveriam ter, por exemplo, 2 conselhos tutelar para a gente trabalhar essas questões de prevenção. A mesma coisa o CREAS, eles não conseguem, acolher todas as demandas. E aí, o que a gente faz nesse lugar? Né? Como a gente entende que o problema, às vezes, não está na denúncia de ser feita, ou não está na pessoa que não sabe onde ir, mas em si, como é que realmente o Estado ele acolhe essas famílias. E aí, por muitas vezes, são famílias que estão invisibilizadas, elas estão silenciadas, que estão lá dentro da comunidade, da favela, lá dentro, onde o Estado não chega, né? E como é que a gente utiliza essa estratégia para chegar lá? Eu também queria contribuir com um caso específico que aconteceu com a minha prima, é exatamente nesse sentido, né? Não se trabalhou essa questão da prevenção quando ela era criança, e quando ela ficou adolescente ali por 12, 13 anos, conheceu um garoto que se apaixonou, e que esse amor era tão forte, tão grande, que ela se entregou, foi morar com ele aos 14. E ali começou um ciclo de violência, dos 14 até os 18. Começou com pequenas falas, com pequenas agressões verbais, e aí foi evoluindo. Aí teve a denúncia, teve a retirada da denúncia, aí teve a denúncia novamente, retiramos ela de lá, colocamos ela na casa da mãe, e é aquela questão, né, da coafetividade, né? Essa demanda de realmente estar com uma separação, mas ao mesmo tempo um querer desse rapaz, desse homem. E ele tinha mais ou menos a idade dela. Então, quando ela tinha 15, ele tinha 16, era um ano mais ou menos de diferença. E aí, quando chegou aos 18 anos que ela tinha, e ele 19, ele assassinou a minha prima na frente dos 2 filhos. Né? Hoje ele tá preso dentro da lei de feminicídio, mas aí a gente entende que a gente foi para a rede, a gente denunciou 2 vezes, ela voltou para casa da mãe, ela voltou para ele novamente. A questão da dependência coafetiva foi muito forte para ela. A gente trabalhou com a questão de caminhar para psicólogos, mas aí realmente a gente não conseguiu. E Everline foi só mais uma menina
né, que a rede não conseguiu acolher. E aí eu fico me perguntando, eu queria perguntar para a senhora, doutora, sobre esses casos, né, se, como é que a gente faz, né, como é que a gente consegue realmente trazer uma efetividade nessa política, entendendo que ela está fragilizada, né, como é que a gente faz nesses casos? Então, a gente tem